Vamos lá. Na atividade dessa agenda, ou atividade diz assim: um cinema possui capacidade para 40 lugares e está sempre com ocupação total. Certo dia, cada espectador respondeu a um questionário no qual constava idade e opinião sobre o filme. Então, a opinião será ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Então, qual que vai ser a coleta de dados? Idade e opinião. Então, vai fazer duas coletas de cada espectador. Quantos são? São 40 espectadores, tá? Então, o que quer? Ele vai fazer essa coleta e qual que é o tratamento de dados? O que vai fazer para o final? Quantidade de respostas ótimas. Então, quantos desses 40 colocaram ótimo? A média de idade das pessoas que responderam ruim. Então, eu vou pegar a idade e vou fazer a média dela, das pessoas que responderam ruim. E a terceira, a porcentagem das pessoas das respostas péssimas. Respostas péssimas, né? Então, a porcentagem. Quantas pessoas, em média, responderam péssimo? Então, de 40, se responderem 4, serão 10%. Então, a gente vai ver como fica o código nesse caso. Então, aqui nós temos primeiro as variáveis, certo? Todas as variáveis serão usadas no processo, certo? No, durante o código. Aqui, a mensagem inicial para o usuário, que vai dizer o que ele tem que fazer, né? Sobre a opinião, a idade e tal. Isso aqui é para pular uma linha, tá? Para separar essas duas coisas. Então, ele vai estar pulando uma linha. Aqui é a iniciação do while, tá? Então, ele inicia aqui enquanto o while, ou melhor, enquanto A for menor ou igual a participante, ele vai ficar dando a volta. Então, por exemplo, aqui a gente vai fazer um teste com 10 participantes. Então, mas no final vai ser deixado o código com 40, certo? Então ele vai ficar rodando, 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 até dar a quantidade de participantes, certo? E A, ele começa com 1. Por que começa com 1? Porque ele vai dar uma volta aqui, até ele chegar aqui e fazer todas as questões aqui, ele já vai ter um participante. Aí ele acrescenta, volta aqui e está com 2. Segundo participante, terceiro participante, e assim vai, até chegar ao número de total de participantes aqui, certo? O que ele vai fazer aqui? Primeira ação dele é coletar em uma string a idade da pessoa. Segunda coisa, anota tudo isso daqui, tudo isso aqui é só para abrir uma janela, uma caixa de diálogo, né? Isso aqui pode ver aqui, ó, aqui tem uma vírgula, uma vírgula, uma vírgula, e ele acaba aqui. Então isso aqui tudo é para abrir uma caixa de diálogo. E aqui, ó, são as opções. Aqui ficam as opções, é tipo uma listinha, né? Então aqui, ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Então são essas as opções para o usuário escolher. Então, essa é a primeira, segunda coisa que vai acontecer nessa while. E a terceira, ele vai adicionar é, 1 a essa variável A. Quarta coisa que vai fazer uma verificação. Então, por exemplo, caso a nota está aqui, tá vendo? Eu já até sublinhou. Então, caso a nota seja 0, 1, 2, 3 ou 4, ele vai fazer uma adição para cada um deles. O que seria isso aqui? Por exemplo, o que seria o zero? Aqui tem ótimo, bom, ruim, tal, 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 né? São 5 opções. Esse aqui não seria o número um. Na programação, esse aqui seria o número zero. Então, esse aqui é o zero, esse é o um, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Então, por exemplo, se o usuário, o participante, escolher ótimo, nesse caso seria o zero, né? Seria o número um da lista. Ou melhor, o número zero da lista, porque a lista começa com zero, não começa com um. Então, esse seria o zero, esse seria o 1, 2, 3 e o 4. Então, se ele apertar o 1, se ele apertar o ótimo, vai adicionar um à variável ótimo, certo? E assim por diante. Se acontecer a mesma coisa com os outros, se ele selecionar o 4, o péssimo, é o número 4 da lista, e vai acrescentar um ao péssimo, certo? Aqui, conversão de idade para Doubler. Então ele está fazendo a conversão de idade aqui, por quê? Porque aqui ele faz a coleta em string, mas como é um número, nós temos que converter ele para uma int, né? Então eu fiz aqui a- o Doubler, no caso, uma variável Doubler. Então, por ser número, a gente transforma uma string para Doubler, que é para número, certo? Número com vírgula. Tá? Então a gente fez a conversão e dá adição de idade.
Então, se se a nota aqui, então, for igual a 3, no caso, se for igual a ruim, né? Então, se a pessoa selecionar o número 3, o que que ele vai fazer? Ó, isso aqui, essa idade é uma variável que a gente selecionou, criou aqui, vai adicionar a idade, né? Que a gente fez a conversão aqui é o i, tá vendo? Lá em cima é o i, tá? Então, ele vai adicionar a idade, essa variável aqui, na variável idade. Então, o valor que está aqui, que foi inserido na variável idade. Por quê? O que que a gente vai fazer depois? Depois a gente vai fazer o cálculo de, para fazer a média, então a gente tem que pegar quantas pessoas, tá vendo aqui? Essa variável, cada pessoa que selecionar no ruim vai adicionar mais um. Então vamos supor que duas pessoas selecionaram ruim, aí uma colocou 15 de idade e outra colocou 30. Vai dar 45. Então a idade vai ser 45. Duas pessoas selecionaram, então dividido por 2. 45 dividido por 2 vai dar 22,5. Certo? Aqui, então a gente achou a média. Aqui já, 22,5 nesse caso. Achar o valor total de pontos da pesquisa. Então aqui a gente vai somar todos os pontos. Então ótimo sendo 5 pontos, bom sendo 4, regular sendo 3. Então a gente vai pegar essas variáveis aqui e vai fazer uma multiplicação com cada uma delas, somar para dar um total. Esse total nós vamos dividir pelo total de participantes. Então vamos supor, de 100 pontos, né? Vamos, e divida por 40, por exemplo, então vai dar 2,5 pontos, que vai dar uma média ali de regular, no caso, certo? Então aqui nós já achamos a média também em número, tá? Para transformar em porcentagem, então o péssimo está pedindo na atividade que a gente peça a porcentagem de pessoas que que selecionaram o péssimo para o filme. Então, nós vamos pegar aqui quantas pessoas selecionaram o péssimo, tá vendo? Fez o while lá, quantas pessoas selecionaram o péssimo? De 40, por exemplo. Então, foi 4. Então, ele vai pegar 4 e dividir por 40, vai dar quanto? Vai dar 0,1. E esse 0,1 ele vai multiplicar por 100. 0,1 multiplicado por 100 vai dar 10. 10. E aqui ele vai aparecer a mensagem aqui, ó. Notas para péssimo. Aí vai virar um 10%. Então, 10% das pessoas, certo? Então, uma dos pedidos da atividade. E aqui, mensagem sobre o resultado da pesquisa. Então, aqui vai dar algumas mensagens sobre a pesquisa, os resultados, né? Notas para ótimo, todas as linhas, daí vai aparecer a quantidade, e ótimo, quantas pessoas selecionaram no ótimo. A média de idade de quem selecionou, ruim, aqui, idade, que é o que a gente fez essa conta aqui, certo? Então ele vai aparecer o resultado aqui em anos. E aqui, nota para péssimo. E ele vai fazer o que a gente acabou de mostrar aqui. Ó. Ele vai aparecer uma porcentagem aqui. O número 10, no caso do exemplo que a gente deu, com uma porcentagem. E aqui é mais algumas informações. Mensagem para mostrar qual é a média das notas. Então, aqui a gente usou um if else. Então, por exemplo, se aquela nota que a gente falou lá em cima, se o x, essa variável aqui, que a gente fez a cálculo das notas aqui e dividiu pelos participantes. A gente fez um exemplo, deu 2,5. 2,5, ele entraria nesse caso aqui, ó. Então ele vai mostrar para o usuário que a média é ruim, certo? Então, por último, a média de notas em número, de 1 a 5. Então, nesse caso, seria, nesse exemplo que a gente usou aqui, de 100 pontos dividido por 400, daria 2,5. Então, de 1 a 5, ele estaria em 2,5 nesse caso. Então, deixando aqui por padrão, né? Vamos fazer um teste aqui usando com 10. Vamos lá? Vamos fazer rodar o aplicativo. Carregando, o computador está meio lento. Aí. Bem-vindo à nossa pesquisa. Nos conte sua idade e sua opinião sobre o filme. Vamos lá? Então, aqui, primeiro vai aparecer a idade. Para inserir a idade do usuário. Está carregando. Aí, qual é a sua idade? Vamos colocar aqui
10, por exemplo. Ótimo. 20. Vamos distribuir aqui um pouquinho. 10, 27. Colocar em ruim. 50. Bom. Colocar um idoso aqui na plateia. 1, 40. Bom. 1, 35. Ótimo. 17. Décimo. Acho que tá acabando já. Acho que é a última. Resultado da pesquisa sobre o filme. Vamos lá, agora ele vai aparecer os resultados, os números. Então, o que que ele tinha pedido para nós? Pediu essas três coisas: a média de idade das pessoas, ou melhor, a quantidade de resposta ótima. Então, ele quer a quantidade. Vamos ver se ele vai aparecer. Opa, espera aí, ele saiu da janela. Ele está em outra janela. Aqui, resultado da pesquisa sobre o filme. Aí, ó, quantidade 3. Beleza. Então, primeiro, ok. A média de idade das pessoas que responderam ruim. A média da idade. Vamos ver? Próxima. A média de idade de quem respondeu ruim é 42. Ok. Então, o segundo item está ok. A média de notas consideradas, considerando isso daqui. Então, ele quer saber a média das notas. Igual a gente fez a multiplicação. Né? O ótimo A seria 5, a gente fez assim. Tá. Então, vamos ver quanto que deu. Sim, notas de péssimo para péssimo. Peraí. Porcentagem de respostas péssimas. Aqui 20%. Então são quatro itens, na verdade. Esquecemos disso. Então, essa, ok, essa, ok, essa, ok. E essa aqui, agora sim. A média geral das notas. É o último caso. Agora, a média geral é regular. E também a gente apresentou a média das notas de 1 a